Fala, guys, beleza? Meu nome é Matheus Haas e eu vim aqui hoje trazer o meu amigo pessoal e colega de trabalho, Andrei Silva. O Andrei já trabalhou em diversas empresas multinacionais, na ADP, trabalhou na Dell. Hoje ele é gerente de P&D na HP. Eu trouxe o Andrei aqui para contar um pouco dessa experiência trabalhando nessas multinacionais, os desafios que ele enfrentou. Vou deixar ele se apresentar também depois. E quero te convidar para não esquecer de me seguir no meu canal do YouTube, que é o Hackena Tech, e no meu Instagram, @MatheusHaas. Então, Andrei, muito obrigado por ter vindo aqui, meu velho. Obrigado de coração. Sei que é uma experiência inusitada aí, meio única. Então, sei que teu tempo também é muito valioso. Te agradeço de verdade por ter vindo aí. Começo, cara, te perguntando e te pedindo, na verdade, para tu te apresentar, contar um pouco da tua história, o que tu gosta de fazer, quem é o Andrei, até para as pessoas de casa aí saber. Tipo entrevista, assim. Tipo entrevista, tipo o Bonner. Beleza. Cara, obrigado mesmo. Foi um pedido meio fora do comum, assim, não é algo que eu tô acostumado a fazer, mas vamos lá. Cara, eu comecei na TI há uns 20 e poucos anos atrás. Trabalhei como desenvolvedor, já testei, já automatizei, já levantei requisitos, já fui Agile Coach, já fiz de tudo um pouco. Com o tempo eu fui mais para a área de gestão de projetos, gestão de pessoas. Eu sempre tentei trazer um ambiente informal, assim, eu acho que a gente brincava muito lá na Dell, que a gente trabalhava junto, de engajar e realmente fazer uma família para fazer as coisas acontecerem. E é isso que eu gosto de fazer, cara, é trabalhar com as pessoas, para juntar elas, fazer um ambiente legal, para ter entregas legais. Eu acredito muito em investir nas pessoas, para ter bons resultados. Indiretamente, a gente vai trazer um resultado bom para a empresa. Então, show de bola. Isso que eu tenho feito aí. Legal, maravilha. Cara, vou começar aqui, então, fazendo a rodada de perguntas. Começar com uma pergunta fácil, tá? Boa. Como é que tu monta um time bom de desenvolvimento hoje, começando do zero? Cara, isso aí é uma pergunta que não Nada é tão fácil assim. Cara, eu acho que a função de contratar, a missão de contratar um time é muito difícil, porque não é com 2, 3 conversas, dependendo da empresa, vai ter mais etapas, mas tu não vai conhecer a pessoa, tu vai conhecer a pessoa no dia a dia. Então, eu acho que tem que tentar pescar algumas coisas no processo de seletivo, como o trabalho em equipe, o quanto a pessoa consegue... acho que o técnico é importante, mas acho que as pessoas se desenvolvem também, elas mudam. O comportamental, às vezes, é um pouco mais difícil, mas as pessoas podem se desenvolver. Eu acredito muito que, com feedback, com interação, as pessoas podem ir melhorando os seus skills com o tempo. Para montar, acho que isso que eu trouxe aí, de trazer um ambiente informal, fazer com que as pessoas se sintam parte, criar uma família mesmo, assim. Eu trouxe alguns livros aqui. Tem esse aqui do Patrick Lencioni, que fala sobre as disfunções dos times. Cara, esse livro é fantástico aqui. Show. E ele traz muito que uma das fundações é a informalidade. Depois ele traz tipo uma historinha assim, e como é que monta o time e que disfunções a gente encontra, por exemplo, colocar o objetivo pessoal à frente do objetivo da equipe, e como isso aí pode trazer a disfunção mesmo, que a equipe não vai trabalhar direito, ou tu vai ter aquela pessoa que é a estrela e que não vai conseguir formar as outras pessoas também. Uhum. Então, eu acho que é algo complexo. Eu sugiro esse livro para dar uma aprofundada um pouco mais e como montar um time. A pergunta foi de propósito, meio sacana mesmo, só pra gente iniciando o debate, assim. Mas agora tu comentou das pessoas estrelas, né? No primeiro podcast que eu fiz, no podcast anterior, a gente comentou bastante sobre isso, né? Que eu tive algumas passagens na minha vida, assim, nas minhas empresas, de algumas pessoas que eram aqueles super-heróis, sabe? Tipo, é o cara que resolvia, fazia tudo, era realmente a estrela, sabe? E a gente começou nesse contraponto, assim, do quanto que essa estrela, ela parece a curto prazo um ativo gigante no teu time, na tua equipe, mas que ao médio e longo prazo isso é ruim para a equipe, porque tu acaba perdendo o senso de unidade,
né? Tu acaba valorizando, basicamente, também os pontos bem específicos, né, no desenvolvimento, assim, e tu acaba não criando esse senso de time, de equipe, né? Não sei se tu já passou alguma coisa assim nas empresas que tu já liderou, que tu já fez gestão, mas como é que tu vê isso também, né? O quanto que uma pessoa estrela pode ser ruim na prática, né? Tu acha que tu tá ajudando, mas não é tanto, sim. Eu acho que as coisas elas não estão separadas, né? Eu acho que as coisas estão muito interligadas. Eu acho que talvez as pessoas, eu acho que aposto, tem as pessoas que estão mais dispostas a talvez sacrificar uma vida pessoal em função da carreira, beleza, mas desde que isso não atrapalhe a dinâmica do time. Eu acredito muito no processo também. E se está muito pesado para uma pessoa e para as outras não, eu acho que tem alguma coisa processual ou alguma coisa que tu não está tratando nas equipes para ter um nivelamento. Então, eu acho que isso vem muito do feedback. Eu acredito muito em trazer a situação para as pessoas, trazer com empatia, mostrar como é legal desenvolver outra pessoa e que as pessoas podem assumir o teu lugar e tu pode crescer ou tu pode ter uma outra posição. Eu acho que algumas pessoas com quem eu trabalhei realmente gostam de formar os outros e trazer isso. Outros têm um perfil um pouco mais tímido. Eu acho que na TI, às vezes, as pessoas não são tão introspectivas, né? Mais introspectivas. Então, mas eu acho que isso aí, por exemplo, tem formas de fazer isso aí, fazer sessões para nivelar o conhecimento, as pessoas apresentarem o que elas conhecem. E eu fiz isso num dos times que eu trabalhei que, cara, pode compartilhar receita de pudim, porque isso vai ser legal que as pessoas vão se conhecer melhor, ou se não for algo tão técnico. Outra técnica que eu acho que o próprio Extreme Programming traz, que é programação em par, né, para tentar nivelar. Eu acho que é difícil que todo mundo tenha o mesmo nível técnico e as pessoas são diferentes, têm suas características, mas o negócio é balancear o trabalho o máximo possível. Show, legal. Eu achei bem interessante porque acabou de trazer, na verdade, que tu começou tua carreira como desenvolvedor e aí tu trabalhou na automação de processo, depois foi para a área de gestão de projetos, na área de liderança, e a gente começou a tocar num ponto também de que a gente tem esse estereótipo da pessoa de TI, né, que é uma pessoa mais introspectiva, né, não... Eu acho, tá? A minha opinião pessoal, que isso está caindo meio por água abaixo, assim, cada vez mais, né? Nas minhas empresas, eu tenho gente que trabalhou já como professor de economia, tem mestrado em História da Arte, trabalhou em Filosofia, Geologia, sabe? Umas áreas nada a ver e estão migrando para a área de tecnologia. E essas pessoas, elas têm já, né, absorvido outras skills, né? Outra cabeça já, com essa parte comportamental muito mais desenvolvida do que o que a gente de TI está meio acostumado. Tentar ir direto ao ponto no que eu queria também te perguntar, assim, existe esse mito ainda de que os desenvolvedores são introspectivos, né? Que o pessoal de TI tem esse estereótipo e tal. E se isso é um limitante para essas pessoas buscarem, por exemplo, uma área de liderança, né? Se isso é uma coisa que pode atrapalhar ou não. Eu acho que isso aí, a gente tá num mundo cada vez mais complexo, né? Eu acho que quando eu programava, era o meu programinha, eu fazia o deploy ali e pronto. Ou tu fazia o deploy num servidor, ou era uma aplicação que era standalone. Mas hoje, cada vez mais, o mundo é complexo e os sistemas são quebrados, divididos. E eu acho que as pessoas têm cada vez mais desenvolver isso de saber negociar, saber se expressar melhor. Mas eu acho que também tem que respeitar um pouco a particularidade de cada pessoa também. Eu acho que cada um tem uma forma de agir, de viver. Acho que está caindo um pouco. Eu acho que uma das coisas muito legais da nossa área é que a gente ainda não é regulamentado, né? Então, qualquer pessoa pode trabalhar com TI. E eu acho que isso traz uma diversidade muito grande.
numa outra empresa que eu trabalhei, tinha uma QA lead que ela era fonoaudióloga. E era a pessoa que dominava os processos, automatizava coisas, ela discutia requisitos. E teve um professor meu da faculdade que era da geologia também, então é muito louco. Eu vejo como uma coisa muito rica trazer esse ponto de vista diferente e outras formas de resolver. Acho que aí, pela complexidade que está se tornando o desenvolvimento de software hoje em dia, é muito benéfico ter pessoas com background diferente que possam nos auxiliar. Eu achei legal tu trazer também esse ponto da regulamentação, porque isso é algo que eu também observo um pouco assim, porque a nossa área, querendo ou não, ela é muito recente, né? A área de desenvolvimento, a área de tecnologia, né? De produtos digitais, agora que tá começando a ter uma regulamentação em cima da internet, né? O Marco Civil, há poucos anos atrás, regulamentado, né? Aí os protocolos, eles mudam muito rapidamente, sabe? Aí a gente tenta regular também o quanto que um Facebook, um Twitter da vida tem ou não direito de bloquear alguém, sabe? Ou censurar algum tipo de conteúdo. Então, beleza. A gente sabe que isso tudo tá muito no começo, né? E o direito, né? Enfim, essa parte mais burocrática, ela não consegue acompanhar essas evoluções. Mas tu enxerga o movimento nessa linha que tu falou, assim, de regulamentação em cima do profissional de TI ou em cima do desenvolvimento? Eu sou meio... Eu acho que tem que ser aberto mesmo. Eu não espero uma... Eu acho que... Há uns anos atrás, você falava muito em que a gestão deveria ser feita só pessoas que fizeram administração. E eu acho que tem um fundamento teórico e na prática isso faz muito sentido. Eu acho que muitas vezes a gente tem gestores muito ruins por eles serem ótimas pessoas técnicas. Por outro lado, tu tem uma regulamentação e dizer assim, só vai programar quem fizer ciência da computação, coisa assim. Eu acho que isso seria ruim para nós. Eu acho que eu gostaria de ter essa maleabilidade, de pegar pessoas de outras áreas e trabalharem conosco, assim, nos ensinarem alguma coisa. Eu acho que... outro exemplo que eu tenho é uma pessoa que é fantástica, trabalhou comigo. Ela era não, só porque não está trabalhando comigo, ela ainda existe aí. Ela é engenheira química de formação e ela é deficiente auditiva e é uma pessoa fantástica, uma pessoa com uma cabeça que me ensinou muito sobre inclusão, sobre como... E do ponto de vista dela, de engenheira química também, tinham vários pontos processuais e como arrumar, organizar as coisas. Para mim foi um aprendizado fantástico que, se tivesse regulamentado, talvez eu não tivesse acesso a essa pessoa. Eu acho que foi super rico. Então, acho que a gente tem que ser cercado de diversidade, pegar os pontos fortes de cada pessoa e tentar aprender com isso. Eu acho que eu sou meio contra uma regulamentação que vai nos limitar, até porque agora falando um pouco de contratação, está muito difícil contratar. Sim. E eu acho que a academia, os cursos técnicos, não estão dando vazão de candidatos. Então, seria um limitador a mais. Eu acho que não... Eu sou meio contra isso. O que tu acha? Pois é, cara. Eu sou meio contra e eu vejo isso muito como uma onda, assim, né? No começo, lá, se tu for observar lá, vou falar que o pessoal vai me odiar, né? Lá na época do RUP, lembra? Lá da IBM e tal, tinha um negócio extremamente processual, né? Que tinha muita metodologia, muito processo em cima, né? E tu vê que com a vinda hoje, né? Hoje não, mas de anos atrás já da metodologia ágil, né? Caiu por água abaixo aquilo tudo, né? E a tendência também é a gente encontrar, né, esse meio do caminho, né? De conseguir fazer produtos que a gente entrega valor ali na ponta, né? Tendo algum tipo de processo também, porque se a gente não tem zero processo, a gente acaba tendo problemas que tu bem sabe, né? A gente acaba desenvolvendo e não sabe o que está desenvolvendo, né? Enfim, essa parte toda. Mas essa é a minha visão, assim, sabe? Para esse pessoal, assim, que tá começando agora também, principalmente, sabe? E fazendo um curso técnico, fazendo, por exemplo, aula online, Udemy, esse tipo de coisa.
sabe? Que acaba não tendo toda essa parte que, por exemplo, uma faculdade inteira te traz, que não só a visão técnica, mas a visão de processo mesmo, né? De documentação, né? Eu acho isso um pouco preocupante nesse sentido, sabe? No viés mais voltado do que a falta de acaba trazendo, Sim. sabe? E trazendo esse assunto à tona, eu até queria te fazer uma pergunta, assim. O que tu acha? Tu acabou de me dizer que isso, no ponto de vista gerencial, tá horrível de contratar as pessoas, né? Uhum. Porque tem muita gente querendo contratar e pouco profissional no mercado, né? Do ponto de vista do profissional, tá excelente, né? Assim, ó, se o profissional quiser, né, o desenvolvedor quiser, ele pode ficar pulando de galho em galho a cada 6 meses, né? E dobrando o salário e tal. Sim. Como é que tu enxerga isso do ponto de vista da pessoa, do desenvolvedor, sabe? Por mais que a pessoa possa ficar pulando de galho em galho, isso acaba sujando, enfim, a imagem dela, o currículo dela, e ela acaba não aprendendo muito sobre aquela empresa, né? Como é que tu enxerga isso dessa pessoa? Eu acho que você criou um ambiente pela demanda e tudo mais que casa muito com um perfil imediatista, e eu acho que é aquela coisa. Hoje eu não gostei muito que o Matheus falou na empresa, assim, eu já vou buscar o outro, e no próximo desafio vai ter outra pessoa que também, ou outra situação vai me incomodar, e eu acho que isso tira um pouco da resiliência. Eu Show de acho que bola. tem uma linha muito tênue no tipo assim, tu tem o quanto eu vou insistir até a morte em um lugar que eu odeio, que eu sou oprimido, etc. Ou quanto eu vou aprender que vai ter um desafio e eu vou superar, e o quanto eu aprendo com isso. Eu acho que tem... E eu estava falando isso com a minha gestora essa semana, que, cara, eu tenho uma situação específica de projetos compartilhados, e às vezes parece que é até um karma, que as coisas voltam assim, e tu tem Sim. que tem desafios processuais, tu tem que negociar com pessoas de outros países, outras culturas. E, cara, isso tá na minha vida porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Eu tenho que saber lidar isso com leveza, eu tenho que saber lidar com isso de uma forma esperta. Porque se eu sair da empresa atual e for para outra, eu não vou, viu? Se a minha gerente estiver escutando. Essa parte a gente corta. Depois edita, né? Indo para outra empresa vai ter desafios de novo, tu vai provavelmente encontrar talvez o mesmo problema personificado em outra pessoa. Então, eu acho que o mercado está aquecido, as pessoas estão mudando, mas eu acho que daqui a pouco tu vai criar um dispositivo psicológico teu que tu não vai ter resiliência. E até eu tava lembrando agora, me veio o filme aquele O Clique, que o cara passava pra frente as coisas e tipo, Do Adam Sandler. não tá legal, vou pra outra empresa, não tá legal. E daqui a pouco, sei lá, e o que talvez esteja bem remunerado, mas o que tu aprendeu, o que tu conquistou. Tipo, eu fiquei 6 meses numa empresa. Eu aprendi um pouquinho do produto deles, e agora, sabe? Quando eu for para a próxima empresa, o que eu vou dizer assim? Baseado na minha experiência de 6 meses aqui, de 3 meses realmente... na empresa. Então, eu acho que a experiência vem com a exposição das coisas, de tu pegar situações diferentes e tentar entender elas, e aquilo vai contribuir para a formação do teu perfil profissional e pessoal também. A gente nós não somos duas pessoas diferentes, né? Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Isso, eu acho bem desafiante, sabe, do ponto de vista do empreendedor, assim, do empresário. E acho que também deve ser um pouco na questão do líder também, né? Tem um desenvolvedor que eu conheci, que a gente tem um produto lá, que a gente tá, enfim, fazendo uma spin-off, a gente tá inovando e tal. E aí o backlog desse produto ficou chato. Ele ficou chato 3 semanas. Quem tinha umas coisas burocráticas pra fazer, não tem o que fazer. Aí o cara, ele pediu pra sair, sabe? Porque, enfim, 3 semanas fazendo coisa chata e tal, ele não gostou. Né? Puta, eu fico pensando assim, isso bota uma pressão demais em cima da empresa, sabe?
Porque além da gente ter que fornecer, tipo assim, um ambiente legal, a gente tem que focar na retenção, a gente tem que focar nos processos internos, né? A gente tem que remunerar bem. Puta, aí também a gente tem que ter um backlog legal para agradar a pessoa. A gente tem que ficar trocando de linguagem cada 2 anos para ser uma linguagem que a pessoa queira fazer, que tá no momento, no hype, né? Eu acho isso meio desafiante, porque isso acaba tirando todo o propósito da programação, né? A programação, né, o desenvolvimento, ela veio, né, para ajudar, na minha opinião, né, a tirar os intermediários do meio do caminho, sabe? Então, por exemplo, do Uber, assim, na época, quando tu tinha que pedir um táxi, tu ligava para uma central de táxi, o cara ligava, daí o cara do táxi ligava para os táxis e te encomendava um carro. Então, a tecnologia ela vai tirando esses intermediários, unindo as pontas, né, e facilitando o processo. E aí, se tu está preocupado de aprender uma linguagem nova a cada 6 meses, tu não tem tempo de fazer essas coisas inovadoras que vão ajudar, de fato, né? Então, cara, eu fiquei meio de cara, assim, meio louco, sabe? Sim. Porque, puta, tem que ficar brincando com um monte de pratinho ao mesmo tempo, sabe? Não sei se tu tem alguma coisa parecida pra compartilhar também. Cara, tem um caso que eu acho que isso acontece em várias empresas, assim, de uma pessoa que recebeu uma promoção, quer dizer, ela não recebeu, o colega dela recebeu uma promoção e ela ficou chateada e foi num time que eu trabalhei. Só que, cara, eu tava há 1 ano e meio, 2, trazendo feedback pra pessoa, cara, o teu gap aqui, isso aqui tem que fazer pra melhorar. E a pessoa, ela não tava olhando pra ela tava olhando o quanto ela tava desparelha com as outras, só que eu acho que tem muito disso, assim, de olhar, ficar se comparando com os outros. Cara, te compara contigo mesmo, o que tu tem pra melhorar, e se eu não ganhar a promoção hoje, eu vou ver o que aquela outra pessoa fez pra ganhar, que qualidades, que atributos, que características essa pessoa tem que conseguem se superar. Total. Então, acho que é... Total. E assim, eu acho que é olhar mais para dentro, olhar mais para si e ver, cara, o quanto eu estou sendo resiliente, o quanto eu preciso aprender mais aqui, sabe? Eu acho que isso é muito difícil de conseguir, na boa. Eu acho que não tem uma receita, tu não vai ler um livro. Eu acho que terapia é uma coisa legal. Eu acho que tu faz também terapia há um tempo, e eu acho muito legal aprender a se conhecer e estar sempre evoluindo. Então, tu vê muito esse desafio de resiliência para essa... E eu acho que as pessoas falam muito das gerações, eu acho que rotular demais. Tem pessoas muito jovens com características de pessoas mais antigas, que seriam mais conservadoras e tal. Eu acho que não gosto muito de rotular. Mas eu atribuo muito a ansiedade isso Total. E a rede social faz isso também, né, cara? Vou ficar olhando o Instagram e Facebook. Sim, tu fica te comparando a um carinha lá na Ásia, com 6 anos de idade, que programa em 50 linguagens, que ganhou 2 prêmios Nobel. Tipo assim, é um negócio muito absurdo, né? E tem gente no mundo inteiro que tá 50 anos na nossa frente, né? E a rede social, eu vejo que ela nos traz essa ansiedade de saber o que tá rolando com as 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E aí tu olha pro lado e, puta, tem esse carinha lá que ele já tá muito na minha frente, né? Isso é meio ruim. Eu acho interessante trazer esse negócio da psicóloga também, porque eu acho que quando a gente tá numa posição de trabalhar com outras pessoas, não digo nem em posição de liderança, mas de trabalhar com outras pessoas, a gente tem que pensar naquela outra pessoa, né? E mesmo se tu trabalha com outras pessoas no teu time, né? Pares com as pessoas que trabalham contigo, tu tem que dar um jeito de conseguir tirar o melhor daquela pessoa também. Seja para ela te ajudar, seja para ela ajudar a empresa, seja para ela desenvolver mais rápido, né? E o autoconhecimento, ele é fundamental para tu conseguir conhecer os outros também, né? Primeiro dentro e depois fora, né? Então, é uma coisa que na minha vida eu tentei botar muito cedo, sabe? Essa parte de conhecer a si mesmo para poder conhecer os outros e ajudar os outros, né? Potencializar as habilidades do próximo, enfim, né?
E aí eu volto numa questão que eu queria trazer muito, porque eu acho essa fundamental, sabe? Que a gente tá falando das pessoas que são introvertidas, né? Tu não gostou da minha resposta, né? Não, eu quero provocar uma outra linha de raciocínio Vamos agora, lá. né? Agora, trazendo para esse lado. Tem pessoas que são introvertidas, né? E conseguem desenvolver aquilo para conseguir se soltar um pouco mais e ocupar, por exemplo, outros cargos, conseguir dar palestra, falar em público, né? E agora eu te pergunto, existem algumas habilidades que não tem como desenvolver? Não, cara. Acho que... acho que todo mundo é capaz de fazer aquilo que quiser se tiver disposto, talvez, a abrir mão de algumas coisas. Se eu sou muito tímido, eu vou me forçar a falar em público. Tem grupos que te ajudam nisso. Por exemplo, tem o Toastmasters, que tem em várias empresas, que te ajudam a desenvolver a tua oratória. Eu acho que tem que ver o quanto a pessoa vai ter que suar um pouquinho para chegar lá. Eu acho que... E uma coisa que eu acho muito legal na HP, que é fomentar essa mentalidade de crescimento. Show. Tem um livro sobre isso até, que é Mindset, a mentalidade do crescimento, ou coisa do tipo. Que fala muito em várias áreas da vida e traz muitos exemplos da diferença do mindset fixo, que é a pessoa se vitimizar e achar que ela fracassou por azar ou por qualquer outra coisa. E o quanto as pessoas com mentalidade de crescimento olham os tropeços e encaram como algo que tem que aprender para se desenvolver. Então, eu acho que não tem limites. Show. A zoeira não tem limites. Não, cara, eu te fiz essa pergunta meio de propósito, porque eu acredito muito nisso, tá? Que não tem nada na vida que a gente não consiga se desenvolver, sabe? Na verdade, a única solução que não existe na vida é a morte, né? Mas até para isso tem solução. Eu escuto direto, sabe, das pessoas que trabalham comigo, assim, principalmente da galera mais júnior, sabe? Que não tem muita visão do futuro ou do potencial que ela pode chegar dentro daquela empresa, né? E aí eu escuto isso direto, tipo assim, tá, mas olha só, eu não consigo ser organizado, eu não consigo me organizar direito, sabe? Eu não consigo aprender esse monte de linguagens ao mesmo tempo. Eu não consigo aprender inglês nessa velocidade, sabe? Que tu está me pedindo. E, na verdade, a gente vê, né, que hoje é muito mais fácil a gente aprender uma linguagem do que a gente aprender a ser organizado, né? É muito mais fácil a gente botar um produto no ar, né, facilmente ali, do que a gente aprender, a ser um colega de trabalho bacana, a ter um espírito de equipe, a ser uma pessoa de grupo, né? Mas como tu bem trouxe, sim, eu acho que esse tipo de coisa dá para se desenvolver. E aí é o papel fundamental do líder, de chegar, como tu já chegou várias vezes, né, porque a gente trabalhava junto, e dizer, Matheus, olha só, acho que tu tem que te desenvolver nisso, sabe? Claro, para mim na época era um pouco difícil, era meio cabeça dura, mas tu insistia lá, sabe, me puxava num canto, cara, aqui eu não gostei do tom que tu falou, sabe, eu acho que tu tem que pegar mais leve aqui, sabe? E eu vejo hoje como isso foi muito fundamental na minha carreira, de saber as horas de parar, a hora de acelerar, a hora de ser mais incisivo, a hora de focar, sabe? Porque eu tinha isso muito na minha cabeça, assim, né? De, olha, para ser o melhor profissional de TI, eu tinha que aprender a maior quantidade de linguagens possíveis. Eu precisava ser o cara mais técnico do mundo, né? E, ao mesmo tempo, era meio bizarro, porque parecia que quanto mais técnico eu virava, menos habilidoso nas partes comportamentais eu ficava, né? E eu achava que essa distância era impossível de conseguir colar de novo, sabe? E eu observei que, na minha carreira, as coisas começaram a evoluir muito rápido quando eu comecei a equalizar essa conta, sabe? Começar a aprender o técnico e comportamental. Técnico, comportamental. Tu consegue ver isso também, tipo, nas pessoas que trabalham contigo lá, as pessoas que têm um salto na carreira grande, assim, tu consegue ver essa dualidade também?
Cara, eu acho que... Eu acho que faz muita diferença. Eu acho que tem talvez algum ponto de que a pessoa passe a, a se enxergar melhor. Eu acho que tem outra coisa que fala muito hoje em dia é se mostrar vulnerável, saber. Eu sei que eu não sei e eu vou chegar lá. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que o feedback e a empatia, eu acho que são coisas que são importantes, assim, de tu realmente dizer pra pessoa o que ela... Um dos feedbacks mais difíceis que eu tive que dar é que uma pessoa não tava cheirando muito bem. Como Eu assim? pensava que o cara não tomava muito banho e ia trabalhar. Ah, tu tava brincando. Sim, pá, cara, tá Puta ficando merda. difícil, mas espero que hoje a pessoa seja mais feliz, Tá merda. mais cheirosa. Tipo aquela E- pessoa que tu dá de presente de Natal, assim, tipo, é um shampoo e um sabonete, assim. Tipo isso, né? Puta merda. Ah, mas enfim, eu acho que tu tá aberto a receber um feedback também. O feedback eu acho que é uma coisa que é uma impressão da outra pessoa, talvez não seja uma verdade, mas tu não parar e não refletir sobre aquilo, eu acho que é complicado. Eu acho que é algo que a gente tem que sempre refletir. Acho que, cara, tu me perguntou sobre o sal, eu desviei um pouco, tô viajando Bem aqui. capaz. Salto na carreira, cara. Eu acho que eu vejo um salto na carreira, talvez tentando costurar com o que eu já falei, para as pessoas que estão abertas a escutar as coisas, a refletir, se adaptar e não e realmente estar aberta a evoluir. Eu acho que tem, se eu fosse dar uma dica para alguém assim, eu quero dar um salto na carreira, cara, abre a tua mente, abre o teu coração, não nega as pessoas, não nega o que as pessoas estão te dizendo. Eu acho que tem muito aquele do receber o feedback, tô sendo criticado. Não, cara, talvez para, reflete, talvez na hora. Então, também teve uma pessoa que trabalhou comigo que falou assim, feedback tu não rebate, tu senta num cantinho e vai lá e Aceita reflete e sobre chora. ele. E daí tu analisa, mas realmente analisar e não buscar desculpas ou coisa assim. Eu acho que isso que vai dar o salto na carreira das pessoas é saber refletir sobre o comportamento delas. Na tua opinião, assim, qual é a principal dor que existe hoje pro desenvolvedor, assim, analisando o ponto de vista da pessoa, né? Da pessoa e o técnico também. Cara, o que tá pegando muito hoje que eu sinto é como as pessoas estão tratando a ambiguidade. Eu acho que isso está deixando muita gente estressada, porque o ambiente é complexo, os requisitos são complexos, cada vez mais os sistemas se interconectam. E eu acho que, para mim, essa é uma das maiores dores, o quanto... tem, agora a gente está fazendo uma arquitetura lá para um novo tipo de impressora que a gente vai lançar. E tem que fechar a arquitetura e as pessoas têm que... Até eu estava explicando. É legal quando explica uma coisa para tua mãe, né? Eu tava falando com a mãe assim... a arquitetura não tava fechando, assim, ela... Tá, mas o que é isso? Assim, mãe, tu tá fazendo uma ponte e cada um tá construindo do lado e tem que se encontrar no meio. Perfeita explicação. Daí, Perfeito. mas para explicar para a mãe foi um jeito fácil. Agora, no dia a dia que a gente tá, e a ambiguidade são em vários sentidos, não? É o requisito, é o código, é a arquitetura, é como a gente nas relações também, o quanto a gente reconhece o que as pessoas estão sentindo. Acho que essa pandemia também nos trouxe muito de trabalhar em casa e saber se adaptar, né, nesse ambiente. E ter que lidar também com essa ambiguidade que eu quero interagir com as pessoas, mas eu quero ter uma vida social, mas eu não posso sair de casa. Agora Pois é. eu acho que lidar com todo esse tipo de informação, essas complexidades, eu acho que isso aí a gente vai ter que aprender muito e cada vez vai piorar, né? Então a gente vai ter que, o profissional vai ter que saber muito bem lidar com esse tipo de desafio.
A gente tá falando da rede social agora e eu me lembrei também, na minha opinião, assim, onde eu vejo mais ponto de dor, talvez tu já tenha escutado esse termo também. Eu já escutei mais de uma vez, cara, de mais uma pessoa também me reclamando muito da famosa síndrome de impostor, né? Onde que, cara, a pessoa, ela sabe fazer, ela é muito bem capacitada, ela é muito boa, sabe um monte de coisa e ela ainda acha que não sabe, né? Isso vai muito em linha com a parte de ansiedade que a gente estava falando, né? Mas, assim, eu vejo isso como uma coisa muito preocupante, né? Porque a gente fica nesse meio do caminho, né? Nós como gestor, como empresa também, né? No meio desse monte de gente lá que está sofrendo isso o tempo inteiro, sabe? E a gente tem que dar o apoio, tem que ajudar, tem que conseguir fazer essa pessoa performar também, né? E não enlouquecer, né? Nesse meio do caminho. Eu acho que isso é uma das piores coisas que eu tenho observado, assim. E tem sido muito comum, sabe? Eu tenho visto bastante gente procurar, da minha rede de contato, assim, principalmente parte de desenvolvedor, e até o pessoal sênior, sabe? Que tem anos de experiência, indo para psicólogo, né? Indo para uma parte bem de análise para conseguir tratar isso, sabe? Eu acho que isso é uma das principais dores e somente a pessoa, né, tendo o oposto da ansiedade, né, mas tendo tranquilidade para ela conseguir lidar com isso, né? Mas eu vejo isso como uma das coisas mais preocupantes, assim. E não tem empresa que vai te dar isso, né? Não tem empresa, não tem curso nenhum, não tem nenhuma especialização, certificado que vai te dar essa tranquilidade interior, sabe? Sim. Eu vejo isso como um ponto bem bizarro, assim. E o que tu falaria, Matheus, pra esse cara que tem a síndrome do impostor? Tá. O que eu falaria pra ele? O que eu falaria pra um cara que tem... que tá sentindo essa síndrome do impostor, né? Primeiro, para de ficar vendo vídeo no YouTube. Calma. Escreve no papel todas as habilidades que tu tem, que tu acha que tu tem. Escreve no papel onde é que tu te enxerga daqui 2 anos. Tá? E observa de verdade na tua vida se tu tá indo pra esse caminho ou não. Ignora a quantidade de linguagem que tu sabe. Ignora a nova arquitetura que estão lançando, o novo tipo de banco de dados, o novo tipo de API, o HTTP3. Cara, ignora esse monte de coisa e pensa literalmente assim, o que as empresas elas estão realmente buscando. Eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, né? Aquela famosa frase, né, que a gente contrata a pessoa e a gente desenvolve as habilidades, né? A parte técnica, eu vejo que as empresas têm muito budget, têm muito orçamento, têm muita força para ensinar, né? E as pessoas a gente não consegue treinar, né? É muito difícil, né? Então, eu diria para essa pessoa focar muito mais em ser uma pessoa organizada, uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa bem desenvolvida do que um profissional de TI bem desenvolvido. Qual é a tua opinião? Eu acho que é bem legal. Tava quase pegando aqui uma caneta para anotar meus pontos aqui. Eu acho, cara, que tem uma pressão forte disso mesmo, das pessoas se superarem e tudo mais. E eu acho que talvez é o papel... Muitos gestores estão colocando uma pressão desnecessária e e eu acho que isso é uma das coisas que eu busco, assim, como gestor, é influenciar positivamente na vida das pessoas. Eu já escutei pessoas dizendo assim, cara, eu aprendi a lidar melhor com esses problemas, o problema não era tão grande, a gente conseguiu atacar e tal. E eu acho que... também não vou dizer que talvez em alguns momentos eu não tenha posto essa pressão em algumas pessoas, talvez causado essa ansiedade. Desculpe aí, pessoal, quem estiver escutando se identificar. Mas eu acho que tem muitos gestores que a pressão existe e elas depositam isso aí nas pessoas e acabam acabando com a vida pessoal das pessoas, porque as pessoas só vão trabalhar, E eu acho que tem aquele período de correria que tem que entregar semana que vem. A gente descobriu várias coisas que não existiam, que é ambiguidade, aquilo, não existiam os requisitos, a gente tem que chegar lá.
E vai ter esse pico e, cara, vai seguir a vida e eu tenho que ter um equilíbrio. Eu acho que tem um papel muito forte do gestor de apoiar as pessoas, entender isso aí, mas também vem do lado da pessoa, o quanto a pessoa aceita tudo, né? O quanto a pessoa negocia. Eu acho que eu acho que conversou um pouquinho essa semana sobre o papel da negociação, né, nesse sentido. Então, como é que tu vê isso aí no dia a dia? Eu acho que a negociação é quem aceita tudo, ou quem nega tudo, as duas coisas são uma disfunção. Eu acho que as pessoas têm que saber negociar e chegar a um ponto comum. Não é assim, eu não vou entregar isso aqui porque não é muito grande ou não vai dar no prazo. Cara, isso aqui eu acho que não dá para entregar no prazo. Mas até aqui, eu acho que quem sabe a gente sabe traz uma opção. Eu acho que isso aí é uma das habilidades para desenvolver, que eu acho que as pessoas têm que estar atentas. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Aconteceu hoje duas coisas bizarras, tá? Primeiro, eu vi uma notícia do Bill Gates dizendo que em até 3 anos a gente vai estar fazendo reunião dentro do metaverso, né? E aí eu cheguei na minha sala, fui conversar com um colega meu de trabalho, ele me disse, cara, tu tá vendo meu negócio do metaverso e tal? Eu, não, sim, tô acompanhando e tal, dentro do possível, né? Ele, cara, a gente tem que aprender a programar agora linguagem de metaverso, porque isso vai ser a trend, não sei o quê, vai ter muita necessidade, vai ter muito produto em cima disso. Eu falei, tá, meu, beleza, né? Ok, Sim. calma, né? Aí eu saí, fui pra uma reunião de sócios. No meio da reunião, tava zapeando aqui, tem uma vulnerabilidade, não sei se tu viu falar, saiu essa semana agora, cara, tipo, uma das vulnerabilidades mais cascas já encontradas, assim, no Log4j, Sim. né? Pra quem não sabe, o Log4j é um utility de Java pra tu botar log, né? Tu botar registro. E tem só, né, no mínimo uns 3 bilhões de dispositivos no mundo que usam Java, então é basicamente 3 bilhões de dispositivos que estão com essa vulnerabilidade. E aí os caras descobriram essa semana, né, que existe essa vulnerabilidade, que é gravíssima, tu pode fazer RCE, né? Para quem não sabe, RCE é Remote Code Execution, tu pode executar um código arbitrário nos servidores, né? E aí, cara, do dia pra noite, tu tem que mudar todo o teu backlog para tu conseguir atualizar a rodo todos os programas que tu tem em Java, senão o teu código, né, a tua infraestrutura toda tá vulnerável para tu sofrer algum ataque de ransomware, coisa assim. E aí, tipo assim, eu tô no meio de uma reunião para discutir futuro, né? E aí eu me dei conta, cara, puta, se a gente tá vulnerável para isso, não vai ter nem futuro, né? Os caras vão lá, o site aqui aquele negócio do SUS lá, o Connect SUS, ele foi invadido, né? Sofreu um ataque de ransomware também, todos os backups foram excluídos, o sistema ficou indisponível, vazou os dados. E aí, assim, ó, então esse negócio da ansiedade, principalmente na área técnica, né? Ele é um negócio real porque tem coisas acontecendo constantemente, né? E diariamente, todos os dias, né? Então, assim, ó, eu puxei esse papo da síndrome de impostor porque eu me vi nessa posição hoje, assim, tipo, eu fazendo uma reunião executiva hoje, aí eu zapei no meu celular o metaverso, daí eu zapei de novo o Log4j lá, vulnerabilidade, casca. E eu, porra, velho, difícil, né? E assim, ó, eu já fiquei pilhado, eu queria lá investigar como é que os caras fizeram pra hackear os outros, né? E aí, puta, não dá tempo de fazer tudo, né? Então, assim, ó, a dica que eu tentei passar, né, é o que eu faço, no meu caso, assim, ó, o que eu faço antes de dormir, sabe? Pra não enlouquecer nesse meio tempo e não querer aprender ó, linguagem metaverso e como é que hackeia ali usando o Log4j. Eu uso isso, sabe? Então, tu falou de negociação, é uma negociação interna também, né? Também. Sabendo que, olha, cara, eu não vou conseguir saber tudo, não tem como saber tudo, né? Mas tem coisas que são importantes pra mim como pessoa e pra minha sanidade mental, né? E não me desqualifica como um profissional de TI, né? Pelo simples fato de eu ter te falado isso, de estar sabendo o que é, tá, então a gente não tá tão mal, sabe? Mas é uma coisa, enfim, meio vigente, né? Tem... De hoje. São duas coisas que aconteceram hoje, sabe?
Eu acho que Exato. tu fala muito tipo aquela fábula, ou parábola, sei lá. Parábola é só da Bíblia, não sei. Ahn, de duas pessoas, dois lenhadores, e um era muito com um preparo físico melhor e tal, ele cortava muito rápido. Só que o outro estava seguido descansando, coisa assim. E no fim, quem cortava mais era aquele que estava descansando. Ele foi, cara, por quê? Ele disse, não, quando tu tá só cortando o fio do teu machado tá acabando, eu descanso e dou uma afiada no machado para poder cortar de forma mais eficiente. Eu acho que isso traz uma coisa que tu tem que estar toda hora investindo em alguma coisa, e eu acho que isso aí também não é legal. Acho que as pessoas têm que ter os hobbies dela, têm que ter dispositivos para sair um pouco desse mundo, porque talvez as pessoas estejam dedicando tempo demais em ter um sucesso profissional e pouco tempo para ser feliz, para jogar uma bola, para jogar um videogame, praticar o teu hobby. E eu acho que, relacionado à síndrome do impostor, que tem um fundo de ansiedade bem forte, eu acho que tem o quanto a gente tem se cobrado tanto para ser super-heróis e ninguém é. E eu acho que a gente é humano, somos pessoas que temos necessidades de relações humanas, relações sociais. E eu acho que isso aí tem que ter um balanço. Eu acho que a pessoa não pode ser só profissional. Tira o teu tempo para fazer tuas coisas ali e Total. aliviar o psicológico. Sabe que eu usei essa com um cliente uma vez? Porque eu me lembro, assim, bem no começo da minha carreira, quando eu abri minha empresa, na verdade, eu peguei um projeto que eu tinha, basicamente, 3 meses para finalizar ele. Eu tinha 3 meses para fazer o que 2 equipes não conseguiram fazer em 1 ano e meio, tá? E mesmo assim eu peguei o projeto. Tá, beleza. Loucura, né? Tá. E aí, cara, eu peguei o projeto, 1 mês e meio de trabalho depois, eu não tinha conseguido entregar nada, como é que se chama, como é que a gente pode dizer? Visual, né? Que o cliente conseguisse ir lá e, sabe, palpável, né? Que ele conseguisse enxergar, né? E eu usei essa mesma parábola aí, a fábula, sei lá, do lenhador, mas eu falei o seguinte, olha, cara, na verdade o que eu tô fazendo é o seguinte, eu tô preparando o terreno pra te entregar valor depois, né? E eu falei essa historinha, eu disse assim, olha, se eu fosse um lenhador, né, eu tivesse 10 horas para cortar lenha, né, eu gastaria 6 horas afiando o machado. E depois, para as próximas 4 horas, sentar ali e te entregar, né? Então, cara, fica tranquilo que eu vou entregar teu projeto. No fim, deu tudo certo, assim, mas... É o imediatismo, né? É, Isso aí é trash mesmo. pois é. Repara que hoje essa ansiedade, assim, ela está presente só na parte, só no sênior, só nos novatos ou também no sênior? Boa pergunta. Na minha opinião, se essa ansiedade, né, que a gente observa tá só nos júniors ou também nos sêniors. Olha, eu vejo júnior querendo virar sênior em 1 ano, né? Isso é uma coisa. Eu vejo sênior querendo a qualquer custo morar fora do país, né? E eu vejo os caras de fora do país querendo abrir startup, conseguir investimento e voltar, né? Eu acho que é uma coisa generalizada, né? Eu não vejo isso somente isolado nas pessoas júnior, eu vejo isso de forma difundida e também não só nas pessoas que são de TI, né? Eu vejo isso também muito nas pessoas de negócio, mas vinculado na pessoa de TI também por causa da cobrança que essas empresas estão botando em cima do profissional de TI, né? Que é a profissão do futuro, que daí tem o metaverso, isso tudo que a gente comentou agora, que o cybersecurity é o maior risco que existe e tal, etc. Então, isso que a gente está falando a gente falou lá no começo, né? Que o Andrei trouxe sobre resiliência, entra aí, né? A gente receber cobrança do mundo inteiro, essa pressão bem forte da gente entregar valor, digitalizar tudo. E a gente não enlouquecer, né? Não sei qual é a tua opinião também. A ansiedade eu acho que está em todos os setores, eu acho que esse imediatismo e essas coisas. E às vezes eu tô com algum problema que eu tenho que resolver e eu acho que muita gente tem esse acordar no meio da noite assim,
cara, aquela coisa, sabe? Ficar pensando naquilo. E ultimamente eu tenho tentado fazer esse exercício assim, cara, eu não vou resolver nada agora. Se eu ficar pensando nisso, eu vou acordar amanhã, o problema vai continuar lá, só que eu não vou ter descansado nada, eu não vou conseguir resolver. Então, a ansiedade está aí, cara. Eu acho que tem estudos aí que a depressão vai ser a maior causa de enfermidades assim desse século, né? Então, Pois é. acho que a gente tem que cuidar muito bem da gente, assim, daqueles que nos rodeiam, seja os colegas de trabalho, dar o apoio. Eu acho que o ser humano é um ser social. Eu acho que a gente tem que se ajudar, tem que se olhar com um olhar de cuidado. Eu acho que isso é importante. Mesmo o cara de TI é um ser social. Acho que sim. No fundo. Acho que sim, Lá acho no que fundo. sim, é. Por dentro daquela casca tem um coraçãozinho batendo ali. É difícil, né? É. Boa. O que tu acha, cara? Eu acho que agora tem que perguntar pra ele por que ele trouxe os livros. Show. Ô, Andrei, me conta um pouco aí, cara. Tu trouxe um monte de livro. O que tu quer apresentar pra essa galera aqui? Caras, eu acho que tem que estudar. Eu acho que tem muito material, tem muito blog. Eu acho que hoje a gente vive num mundo que tem muita coisa. Eu acho que... E para escrever num blog, fazer um vídeo, eu acho que muitas vezes as pessoas não têm toda a informação. E eu acho que hoje em dia as pessoas se distanciaram um pouco da educação formal do livro, e eu sou um pouquinho acadêmico, eu gosto muito de ler. Eu acho que a minha namorada também tá sempre lendo, sempre estudando, ela me dá várias dicas. Então eu trouxe alguns aqui para tentar ajudar esse pessoal que nessa talvez o que a gente debateu aqui seja uma sementinha assim para pensar, mas tem muita bibliografia bem rica que as pessoas podem se aprofundar e ler mais. Tu consegue nos contar um pouco de cada um aí? Vamos lá. Esse aqui eu falei, né, das disfunções do time, do Patrick Lencioni. Esse cara tem outro livro que é Armas da Persuasão, que ele escreveu, que é muito legal, que ele trata muito como as ciladas psicológicas que usam principalmente em marketing, por exemplo, assim, cara, eu só tenho esse item aqui. E para fazer comprado uma vez, eu acho que é bem legal, um autor que eu gosto bastante. E esse aqui é 5 disfunções do time, que é mais como montar times de sucesso e conta mais as coisas que atrapalham a montar um time. A Sheryl Sandberg, cara, isso aqui, se tiver como... Tem vários TEDs dela lá que ela fala muito de empoderamento feminino, e eu traz muita estatística. Eu acho muito legal como ela traz isso e como as mulheres talvez tenham que entender melhor todos os fatores culturais que a gente passa e essa opressão, essa carga que a gente traz para as mulheres. Ela ajuda muito a entender isso. Então, mulheres, trabalho e a vontade de liderar, eu acho que é uma literatura bem legal. Não só para as mulheres, eu acho que nós, homens, temos um papel muito importante em entender o lado dos outros. E eu acho que... Até a gente tava falando essa semana, Empatia, Empatia e muita... Eu acho que, assim... como heterossexual e branco, a gente tem uma visão de mundo muito limitada. A gente tem que buscar pessoas para a gente aprender o que realmente é inclusão, o que essas pessoas passam no dia a dia. Mulheres, negros, homossexuais, transexuais. Eu acho que eu acho que a sociedade vira um movimento legal de entender a diversidade. Eu acho que é. Show. Mas eu estava falando só desse livro, eu estou falando demais. Comunicação não violenta, eu acho que traz um pouco dessas de como tu te relacionar com as pessoas, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, como é que tu negocia, como é que tu é empático, como é que tu entende coisas de um outro ponto de vista. Acho um livro muito legal. Cara, esse livro aqui eu sou muito fã da Kim Scott, ela tem podcast também no Spotify.
A Sheryl Sandberg trabalhou com ela. Acho que foi no Google que elas trabalharam junto. E a Sheryl, acho que era CEO do Facebook até um tempo atrás. Massa. Para gestão, cara, esse é um livro que tem que ter. Fala de diversos aspectos, de como dar feedback, e de uma forma sincera. Por exemplo, que o quanto tu tá sendo ruim para as pessoas, omitindo de dizer algum gap que elas têm só porque tu quer te proteger de ser tu quer ser uma pessoa legal e tu não vai ser sincero com ela. E como trazer isso de uma forma positiva e não de uma forma agressiva. Então, Bem é outro legal. livro. Bem legal. E outro de comunicação que eu acho legal, que é... Eu acho que em português é Conversas Difíceis, é Crucial Conversations. Também traz muito como tu... E esse aqui é um livro pra vida, assim, porque tu vai debater com a tua namorada, tu vai comprar alguma coisa, tu vai... E tem várias técnicas de como tu te expressar e como realmente resolver problemas e ter conversas de forma franca. E um dos exemplos é quando tem que falar alguma coisa muito difícil para outra pessoa, tu dizer o que tu não quer dizer. Então, cara, eu não quero dizer que o teu código é ruim ou coisa assim. O que eu estou trazendo é que nessa questão aqui arquitetural talvez quebre em função. Então, alguns livros aí que eu li, eu recomendo para vocês aí. Show. O que tu acha? Eu acho que é legal tu abordar agora com eles sobre a questão de que nenhum desses livros é de programação ou tecnologia. Legal. Essa é tudo humano. Tua visão sobre isso. Né? Show de bola. Show de bola. Bom, Andrei, acho que dá pra perceber, né? O pessoal que tá de casa também. Eu, Haas, né? Sou uma pessoa técnica. O Andrei é uma pessoa técnica, desenvolvedor, hoje gerente de P&D na HP. Todo o papo que a gente teve aqui agora foi sobre os aspectos humanos de uma área, né, muito técnica, né? A gente falou sobre livros, literatura, né, que não tem nada de TI, né, mas que potencializam o trabalho de TI, né? A gente falou sobre habilidades, a gente falou sobre comportamentos, a gente falou sobre mindset, mentalidade, que não tem nada a ver com TI, mas que potencializam, de novo, esse trabalho de TI. Se eu tivesse que dar uma dica final agora de fechamento para o pessoal que está nos ouvindo em casa, desenvolvedor, qual seria ela? Temos vagas no HP, né? Sacanagem. Mas temos vagas no HP. Sacanagem. Cara, eu acho que isso aqui... eu fui curioso e fui indo atrás, tentando aprender. Eu acho que isso aqui não tem na faculdade, eu acho que não tem num curso técnico. Se você aprender o técnico, a gente pode entrar num mundo até um pouco mais a fundo. Muitas vezes em casa a gente não tem na criação como conviver com outras pessoas. Eu acho que essa é a habilidade do futuro. Eu acho que é os soft skills. Eu acho que é esse o diferencial para o profissional do futuro. Eu acho que esses papos que vocês estão trazendo aqui, eu acho que é muito legal tentar ajudar as pessoas e abrir os olhos que o técnico ele vai estar evoluindo sempre e eu acho que a gente também tem que olhar para nossos soft skills, como é que a gente está evoluindo. Eu quis te trazer aqui, cara, para as pessoas que estão em casa também nos assistindo, ouvir um pouco de tu contar essas coisas, porque eu não tinha essa visão quando eu comecei na minha carreira, quando eu estava me desenvolvendo para a área, quando eu já era um ótimo de um também programador. não. Eu não tinha essa visão e foram algumas pessoas que me ajudaram, assim como tu também, a abrir um pouco da minha mente e introduzir esse tipo de assunto, introduzir esse tipo de literatura, que eu não fazia ideia que isso ia potencializar a minha carreira, né? Então, a minha principal dica, nesse caso, é para o pessoal se dar conta de que existem coisas que vão potencializar a carreira, né? E te potencializar como ser humano e que não são necessariamente essas habilidades técnicas, né? Vem muito desse papo que a gente está falando, mas o cerne de tudo, o principal de tudo,
é buscar outras habilidades complementares. Eu não estou dizendo que são só as comportamentais, não estou dizendo que são só, né, a parte humana, né? Porque daí vem alguém e vai dizer, não, mas eu não quero ser líder, então eu não preciso da parte humana. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe todo um universo, né? Se diz que de enxergar a floresta e não a árvore, né? Existe um monte de outras habilidades que o profissional de TI ele precisa se desenvolver, além da parte técnica, se ele quiser dar um salto expressivo na sua carreira, se ele quiser acompanhar essas tendências de mercado. E a TI não é o suficiente, né? Infelizmente. Não é... Eu acho que material tem aí, eu acho que tem muita coisa para aprender, eu acho que para quem... Não só para quem quer ser líder, eu acho que tu tem que aprender outras habilidades, outras coisas, cara, aprender a tocar a bateria e talvez tu vai ter um insight em outro lugar, eu acho que está aberto, eu acho que as habilidades técnicas são importantes e, como tu falou, eu acho que também o comportamental, o soft skill, ele vai fazer diferença. E eu acho que... Show. Eu acho que uma das coisas que a gente encontra pessoas na carreira e eu tive a felicidade de trabalhar contigo. Tu era sempre um cara muito maduro e tu tinha essa veia empreendedora e eu acho muito legal estar voltando a falar contigo depois de alguns anos. A gente jogou uns futebols, tem plural de futebol. A gente jogou uma bola aí quando dava, né? E eu acho que tu comprou muito esse espírito de... Cara, o que eu preciso me desenvolver? Eu quero montar a empresa, como é que eu vou gerir a empresa, como é que eu vou fazer controle financeiro. E tu foi lá e te adaptou, tu te revolucionou, e eu acho que cada dia é um Matheus diferente. Eu acho muito inspirador isso. Show, velho. Valeu. Eu acho muito legal e acho que é um exemplo a ser seguido aí. Então, valeu, muito legal, obrigado. Obrigadão, tu. Pessoal de casa, muito obrigado por ter nos assistido. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Hackena Tech, no meu Instagram, @Matheus Haas. Andrei, muito obrigado por ter ouvindo, meu velho. Espero que a tua história aqui inspire a galera que tá em casa. E, como a gente tem dito aí nos últimos podcasts aí, busquem conhecimento. Valeu. Top, valeu. Feito. Chefe. Valeu. Valeu.